Seja muito bem-vindo a mais um Conversas Terapêuticas. Vocês vão ver aqui no canal, em alguns momentos, entrevistas com pessoas que têm história inspiradora, uma história de superação. Outra hora eu vou conversar com vocês aqui sobre saúde mental e em outro momento a gente vai ter profissionais da área da saúde, especialmente saúde mental, para trazer informação de qualidade. A nossa intenção aqui é sempre ajudar você com um olhar mais positivo e otimista, independente da situação que você esteja passando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal para você receber as notificações, porque quanto mais você faz essas ações dentro do YouTube, mais relevante ele entende que é o nosso conteúdo e entrega para mais pessoas. E quando a gente está falando de saúde mental, talvez alguém que acaba assistindo esse canal aqui possa ter a vida salva através de uma das nossas histórias, de uma das nossas conversas. Então hoje eu quero falar com vocês um assunto muitíssimo importante que eu considero. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e vi que é de relevância para muitas pessoas. Uma das dificuldades para quem tem algum problema de saúde mental, no caso, vamos falar mais direcionado a transtorno de ansiedade e depressão, está na parte de tratamento. E a gente enfrenta algumas dificuldades no nosso país, primeiro porque, segundo os dados da OMS, nós somos mais de 18 milhões de brasileiros diagnosticados com transtorno de ansiedade, fora as pessoas que não têm diagnóstico. E nós somos número 1 no mundo, nós estamos posicionados aí número 1 no mundo, nesse ranking aí que não é nada agradável, né? E quando a gente vai pensar em tratamento para transtorno de ansiedade e depressão, muitas pessoas falam, né? Olha, você tem que procurar um bom médico psiquiatra e fazer terapia. Um bom médico psiquiatra e fazer terapia. Quando você vai buscar isso de forma particular, pelo meio particular, é um tratamento que não sai barato. Se você vai fazer pelo plano de saúde, nem todo mundo consegue ter a cobertura pelo plano desse tratamento, especialmente da terapia. E às vezes o psiquiatra também, às vezes é difícil de encontrar, você tem que ficar naquela de reembolso, é um pouco difícil, um pouco complicado também. E tem também aquelas pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Essas pessoas têm uma dificuldade grande que é conseguir vaga e depois, quando consegue alguma vaga, enfim, vai conseguir a próxima consulta bem depois, né? Vai passar do momento assim de ter um acompanhamento certinho e aí realmente fica complicado obter resultado. E quando a gente fala em fazer terapia, muitas pessoas acham que terapia funciona somente se você for no consultório do terapeuta, né? Fazer ali as sessões e tal. E eu vou mostrar para vocês já alternativas, né? Que eu falo que todo mundo mesmo deveria saber como tratar de forma autônoma ansiedade e depressão. Porque se é uma pandemia, se todos nós estamos sofrendo com essas patologias, porque ou a gente tem ou a gente é afetado por alguém que tem. Porque quando a gente convive com alguém que tem também, a gente fica afetado, a gente fica... toda a nossa volta, né, fica afetada de alguma forma, porque ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Impacta na nossa saúde física, impacta no nosso trabalho, impacta na nossa vida social, na nossa vida amorosa, impacta de uma forma geral em tudo. E aí eu vou conversar com vocês hoje sobre alternativas para você fazer um tratamento de transtorno de ansiedade e depressão sozinha. Isso mesmo, tem como? Tem. E se você puder passar para frente essa informação, eu acho que o mundo todo agradece. Não vou falar só de Brasil não, porque eu sei que tem gente fora que também possa assistir, possa ser ajudado e impactar nessas vidas, né, que estão em volta dela, esteja ela onde estiver. Então, como é que eu vou tratar de transtorno de ansiedade e depressão de forma sozinha? O que fez diferença para mim foi porque eu não só sou psicoterapeuta, como eu também fui paciente e sou ainda hoje, né, paciente, porque eu também tenho transtorno de ansiedade, eu também tenho depressão. Então, o que fez diferença para mim foi
Quando eu comecei a ter os sintomas, quando eu tive que fazer o primeiro tratamento, eu ainda não era dessa área, eu era da área de relações internacionais. E eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. E aí, depois de muito tentar, de muito sofrer, eu falei assim, olha, se eu souber o que os profissionais da área da saúde mental sabem, eu não vou ficar dependente deles para fazer tratamento. Porque a minha dificuldade na época era, eu faço uma sessão de terapia hoje, às vezes acontece um monte de coisa aí nesse intervalo e eu vou falar com o terapeuta de novo só na semana que vem. E aí, isso pra mim era uma coisa que pegava. Não sei se pra você é a mesma coisa, se você passa por isso, mas comigo acontecia isso. E tinha outra parte também, que eu ia pra lá, conversava com ele, eu não entendia como é que isso ia me ajudar de alguma forma. Eu pensava assim, gente, mas eu vim aqui conversar com ele, vai resolver o quê? Qual é a finalidade de eu desabafar com ele? Então eu não entendia esse conceito. E aí eu falei assim, olha, se eu souber tudo que eles sabem, eu não preciso deles. Pareceu lógico isso, né? E foi o que mudou todo o jogo na minha vida, que eu comecei a não só me interessar pelo assunto, aplicar em mim, ajudar outras pessoas, foi que eu resolvi começar a estudar e mudei toda a minha vida através dessa informação. Então, o que você precisa saber? Primeira coisa, quais são as causas? Eu vejo tanta gente falando besteira, falando abobrinha aqui na internet, tanta gente, e eu acho que é primordial a gente falar um pouco sobre isso, a gente falar sobre as causas. As causas, tanto do transtorno de ansiedade quanto da depressão, são causas multifatoriais, ou seja, precisa haver uma combinação de fatores para que ela aconteça. Quais fatores são esses? Precisa haver uma predisposição genética e biológica, precisa haver uma combinação de hábitos e precisa haver uma combinação de padrões de pensamento. Ou seja, todos esses três componentes, quando eles acontecem, você vai desenvolver transtorno de ansiedade e depressão. Aí, muita gente fala assim, mas foi depois de um trauma que eu desenvolvi. Não, o trauma, ele não é a causa, ele foi um gatilho para desencadear todo um processo que já existia dentro de você. E ainda, muita gente não sabe, mas é importante falar que tem doenças que causam transtorno de ansiedade e depressão, mas elas não fazem isso de forma isolada, precisa haver essa outra combinação de fatores também. Alguns tipos de câncer, alguns tipos de cardiopatia, principalmente tireoidites, né? Algum problema na sua tireoide aí, é grande chance de acontecer. Problemas intestinais. E por que isso? Porque transtorno de ansiedade e depressão também são doenças crônicas e inflamatórias. Então, guarda bem essas informações. Você precisa saber quais são as causas e o que são essas doenças. Tendo dito isso, a gente precisa tratar passo a passo isso aí. Para predisposição genética e biológica, não tem o que a gente possa fazer a não ser cuidar bem do nosso corpo, da nossa saúde física, né? E de que forma a gente vai fazer isso? De uma forma desinflamatória, o máximo possível, porque, como eu disse, é uma doença inflamatória, então a gente precisa agir de forma desinflamatória, que é descascando mais, desembalando menos, ou seja, comendo coisas mais naturais possíveis, bebendo bastante água. Inclusive, beber bastante água não é só bom para desinflamar, como é bom também para evitar que você tenha uma crise de ansiedade, sabia? Porque o único meio da gente eliminar substâncias que em excesso causam as crises de pânico, tá tendo uma obra aqui, gente, desculpa pelo barulho aí atrás, tá? Então, o único jeito da gente eliminar esse excesso de substâncias que causam as crises de ansiedade é através da urina, que a gente vai eliminar o excesso de cortisol, de adrenalina, noradrenalina. Então, quanto mais água você bebe, mais você elimina através da urina o excesso, e aí a chance de você ter uma crise é bem menor. É mais assim, eu falo, gente, não bebe muita água assim, toda hora eu bebo 1 litro. Não, não é isso, né? Vai explodir, também não é assim que funciona. Mas você bebe um pouquinho assim a cada 1 hora. É só para manter a sua bexiga mesmo em funcionamento, eliminando esse excesso dessas substâncias, tá? Então você precisa fazer esse cuidado com a sua saúde física. Você tem que ter uma alimentação boa e balanceada, você tem que beber
líquido suficientemente, né? Você tem que se hidratar bem. Qualidade do sono, depois a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, não sei se o próximo ou no outro, vem a entrevista com um profissional médico, especialista em sono. É importantíssimo você fazer higiene do sono e você dormir bem. E é importantíssimo você praticar atividade física. Isso aí é para a parte do corpo. Gente, ó, quem tem doença crônica, seja ela qual for, não tem o que fazer. É voltar a fazer aquilo que a gente nunca deveria ter deixado de fazer, que é cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, da nossa ingestão hídrica e levar uma vida mais ativa, né, do ponto de vista do sedentarismo, evitar o sedentarismo. A gente tem que exercitar mais o nosso corpo. Bom, essa é a parte física. Da parte psicológica. Ah, mas eu preciso fazer terapia, não sei o quê. Gente, terapia é um adianto na vida da pessoa, não é gasto, é investimento. Quando você faz terapia, você consegue identificar em si quais são aqueles padrões de pensamentos que estão te levando a ter crise de ansiedade, o que está te adoecendo. Você consegue identificar também quais são aquelas coisas que você está guardando ali, talvez você nem tenha acesso no seu dia a dia, mas está ali registrando, né? Seu subconsciente registrou essas informações, agora volta em forma de comportamento. É extremamente importante você fazer terapia, mas não é o único meio, porque se você pode fazer terapia, faça, mas se você não pode, não dê essa desculpa para não estar fazendo tratamento. Não dê essa desculpa. O que você pode fazer? Você vai consumir conteúdos melhores, conteúdos que façam você ser uma pessoa melhor, sabe? Conteúdos que edificam, são conteúdos que te fazem ser uma pessoa melhor. Porque você tem que ter ciência de uma coisa: ser quem você é o que está te fazendo doente. Para você sobrepor a doença, para você sair dessa situação, você precisa ser uma nova pessoa. Então você tem que buscar informações que vão te ajudar a ser alguém melhor. Outro ponto: não se apegue a pensamentos. Sabe aquelas pessoas com síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você para sempre assim. Isso não funciona. Se você tem transtorno de ansiedade ou depressão, ou se você nunca quer desenvolver essas doenças aí, é bom você começar a rever os seus pensamentos, começar a rever os seus comportamentos. Não é porque você sempre fez assim que tá certo. Já parou para pensar isso? Não é porque sempre foi assim ou que você aprendeu assim que tá certo. Não é porque você pensa como você pensa que os seus pensamentos estão certos. Então você tem que se questionar o tempo todo: por que será que eu penso assim? Porque eu ajo assim? Mas não é aquela resposta rasa que você tem que esperar, não, sabe? Ah, porque eu passei por tal situação e agora eu faço assim, pronto, acabou. Não, de forma mais profunda. Se pergunte com verdade, com entrega. Se pergunte de forma profunda: por que eu tô passando isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando assim? Por que eu faço assim? Por que eu ajo assim? E através dessas perguntas, sem medo do que vai vir de resposta para você mesma, você vai começando a acessar informações importantes para começar aí uma mudança, eu diria assim, uma reforma íntima, construir um novo eu dentro de você. E outra coisa muito importante, assim, além de você se questionar, buscar informações, né, consumir bons conteúdos, é você buscar autoconhecimento. Todos esses passos que eu falei antes, eles são importantes para o autoconhecimento, mas é importante também você passar a observar. É você passar a se questionar, é passar a observar. Observa as pessoas. Eu assisto dorama, eu tô viciada em dorama, né? E assisto assim nas minhas horas vagas. E aí eu fico sempre me colocando assim no lugar, sabe? Ai, se fosse eu nessa situação, como é que eu reagiria? Como é que eu faria na pele de fulano? Como é que eu faria na pele de ciclano? E assim a gente vai buscando autoconhecimento, a gente vai se percebendo de forma nua e crua, sem tentar mascarar nada, que é só você com você mesmo. Não precisa você fingir nem colocar uma máscara social para se encaixar em padrão algum. Então, da parte psicológica, você precisa fazer isso. Você precisa se tornar alguém que você ainda não é. Porque ser quem você é
foi o que te fez doente. Então agora você precisa modificar, você precisa desapegar, você precisa estar aberta para abrir mão de ser quem você é. E para isso exige muita coragem. Exige mesmo. Outra coisa que você precisa fazer da parte psicológica é começar a fazer o enfrentamento gradual das suas dificuldades, principalmente do seu medo. Porque transtorno de ansiedade, o sobrenome dele é medo. E o sobrenome da depressão é culpa. Então você precisa lidar melhor com esses sentimentos. E como você lida melhor? Fazendo enfrentamento gradual. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho fobia, eu tenho pânico de elevador. Se eu nunca mais pegar elevador, eu não estou enfrentando o meu medo. E talvez subir até o 8º andar, para mim, seja difícil hoje. Mas não impede que eu suba até o 2º, 3º, que eu vá fazendo gradualmente até chegar no momento que eu fico confortável para subir até o 8º. E aí, dessa forma que a gente vai trabalhando os nossos traumas. Não é escondendo deles e colocando embaixo do tapete. É colocando a gente frente a frente, falar assim, olha, eu sei que você existe, você tá aí, mas eu vou te vencer. Talvez eu não vou vencer o trauma todo de uma vez só, porque é muito difícil, né? Um passinho de formiguinha, um passinho um pouquinho por dia, mas eu vou vencer você por hoje. E fazendo esse enfrentamento. A mesma coisa com a depressão, que no caso é culpa, né? Se liberar de toda culpa, você não é perfeito, você tá aqui para aprender, você tá aqui para se desenvolver. Então é extremamente importante você se libertar da culpa e se colocar como aprendiz. Você não é perfeito para saber de tudo, você está aprendendo, tenha paciência consigo mesmo, com os seus processos. Então esse tipo de situação sim vai te fazer um adianto na vida. Terapia, eu costumo dizer assim que você evolui 10 anos em um. E fazendo isso você pode evoluir também, talvez não na mesma velocidade, mas você sai de uma posição X para chegar numa posição Y muito mais rapidamente do que quem está aí simplesmente deixando a vida levar. Então a gente falou já da predisposição genética e biológica, a gente falou da parte física, que são a questão dos hábitos, né? E da parte psicológica, que é essa questão das mudanças de pensamento, de paradigma, de enfrentar os medos, a culpa, tal, etc. E a parte medicamentosa, como é que fica? Porque o que eu vejo aí é que tem que tomar remédio, mas o remédio vicia, não sei o quê, tá? Conversa toda em relação ao remédio. Remédio é extremamente importante em alguns casos. Se o seu transtorno de ansiedade, a sua depressão for leve, você fazendo essas outras mudanças, você consegue ressignificar. Você consegue ter uma vida tranquila. Se for moderado, você talvez precise de uma ajudinha medicamentosa. Somente um profissional pode te avaliar e falar, tá? E se for grave, não tem jeito, você tem que tomar medicação. E eu vou falar em outros vídeos depois, esse aqui eu já vou tentar resumir um pouco para não ficar muito longo nem cansativo. Mas eu vou falar em outros momentos essa questão das pessoas comparar uma pessoa que tem ansiedade com outra, uma pessoa que tem depressão com outra. Eu faço parte de um grupo e as pessoas falam direto lá assim, mas a fulano, né? Tô com depressão, eu não consigo ver graça em nada, eu não consigo... Então... Aí a pessoa vem e fala, olha, eu estive assim, mas aí eu fiz tal coisa e melhorou. É só você pensar positivo, né? Fique em minha natureza, ok? Bom, existe inúmeros tipos de depressão. Inúmeros. Você não pode comparar a sua com a de ninguém. E nem a sua ansiedade com a de ninguém. É claro que tem coisas gerais que a gente fala que vai ajudar todo mundo. Mas a mensagem que eu quero te passar é: se fazendo tudo isso tá muito difícil para você, procure uma ajuda especializada. Faça o que for. Vai no SUS e fala pelo amor de Deus, vai no postinho de saúde, conversa com amigos para ver se faz uma vaquinha para te ajudar a pagar uma consulta, faz o que for. Porque tem tratamento, tem como você melhorar essa situação e às vezes você não melhora porque você se acha fraco, porque fulano mudou a rotina dele, fulano fez terapia e ficou bem, por que você não? Você fica achando que você não tem solução. E tem, você não pode desistir de você. Todo mundo pode desistir de você, menos você mesmo. E esse recado que eu quero passar para você, que está passando por isso, mas principalmente para você,
que conhece pessoas que têm esse discurso de que tá difícil, que quer desistir, e você fica achando aquela pessoa fraca, que ela deveria lutar mais. A gente tem que ser mais empático com essas pessoas, a gente não sabe qual é a briga, qual é a luta que ela tá tendo. E eu sou muito grata a algumas coisas que eu passei na vida que, embora foram muito difíceis, puderam me tornar a pessoa e a profissional que eu sou, e tô caminhando, tô em evolução ainda, mas eu pude avançar alguns degraus por ter passado o que eu passei. Quando eu tive depressão, há cerca de 12 anos, antes de tudo isso começar, eu tive depressão e transtorno de ansiedade, fiquei com estresse pós-traumático. E eu tive um tipo de depressão naquela época. Depois não se manifestou mais, ficou tudo bem. Ano passado, eu fiz um tratamento, eu faço tratamento para tireoide, eu tenho uma doença que chama Graves, e aí eu fiz uma sessão de radioterapia. É um procedimento bem invasivo e que fez com que os meus hormônios pulassem, né? E isso me causou uma depressão horrível, horrível. Então eu pude perceber uma outra nuance totalmente diferente da que eu tinha vivenciado tempos atrás. Então o que eu falo para você é: a sua não é igual de ninguém. Não fique se achando fraco por não ter conseguido. Porque quando eu tive esse episódio ano passado, foi ano passado ou ano retrasado, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, tanto da parte científica, quanto da parte espiritual, porque eu só acredito em tratamento quando você faz ele da forma integral, que nós somos seres integrais, né? Corpo, mente e espírito. Se eu não tivesse esse conhecimento, com certeza eu teria desistido. Porque começou numa sexta-feira o sintoma, no sábado já estava insuportável. Eu só queria morrer, eu não queria existir. Tava tudo um vazio para mim, nada tinha sentido. Tudo perdeu a cor, de repente ficou tudo preto e branco. E eu tive a paciência, né, de ficar ali respirando, tentando manter a calma, porque eu sabia que segunda-feira eu falaria com o meu médico psiquiatra, a gente ia modificar a medicação e ia ficar tudo bem. Mas aguentar até lá foram só 2 dias, mas pareceram 2 anos para mim. Foi quase uma eternidade. E aí, por isso, eu falo assim que eu comecei a ter um olhar muito mais empático, porque uma coisa é a gente saber através dos livros, através dos estudos, quais são os sintomas que a pessoa desenvolve. Outra coisa é você vivenciar esses sintomas, porque aí você vê que o buraco é bem mais embaixo. Então, eu falo para você, tratou a parte física, tratou a parte psicológica, né? Isso não tem fim, tá? Não tem fim, não é você, vou fazer, vou melhorar e pronto. Depois você para de fazer e volta tudo, porque o tratamento é eterno, é uma mudança de vida de fato. Então você fez tudo isso, você está se cuidando, você viu a necessidade de tomar medicamento ou não. Você acha que dá para ir sem medicamento, você acha que precisa de um medicamentozinho para te ajudar. Vai em busca desse apoio. E outra parte que eu falo para vocês, não menos importante, que tem peso igual, é a vida espiritual. Desenvolva espiritualidade dentro de você. Eu não tô falando de religiosidade. Eu até vou trazer um convidado especial aqui no meu canal pra gente falar sobre isso. Eu não tô falando de religiosidade. Não tô falando para você frequentar um templo religioso. Tô falando para você desenvolver a espiritualidade dentro de você. Porque a espiritualidade, ela nos fornece de forma muito profunda ferramentas para a gente conseguir superar os mais diversos desafios da nossa vida. E aí eu falo para você assim, não interessa o que você acredita. Você pode ser até ateu. Tem como você desenvolver espiritualidade ainda assim. Que é você se conectar com aquilo que você acredita. Mas eu sou ateu, não acredito em nada. Você tá vendo o universo aí, você tá vendo que existe ar, que existe natureza. Se conecta com isso então. Mas eu acredito em Deus. Você se conecta com Deus. Eu acredito só no universo, eu acho que existe só um universo, um cosmos, não existe Deus, tal. Se conecta com isso, não interessa o que você acredita. Se conecta com a sua espiritualidade, se conecta com aquilo que não é visível aos olhos, mas que o seu coração pode tocar. Que é aquilo que te traz conforto, aquilo que te desliga um pouco do mundo, aquilo que te traz um pouco de conforto, de acalento, sabe?
Então, as pessoas mais equilibradas emocionalmente que eu conheço são pessoas espiritualizadas. Ainda que não tenham religião alguma, ou ainda que tenha religião, independentemente de qual seja, se a pessoa for espiritualizada, ela já transmite uma paz somente no modo dela conversar, no jeito dela falar. Ela tem equilíbrio maior nas suas ações. Você vê que não é uma pessoa extremista, ela não é aquela pessoa 880, ela sempre observa ali as outras 72 possibilidades. É uma pessoa que é mais ponderada nas suas atitudes, nos seus pensamentos, é mais ponderada e polida no modo de falar. Então, a gente precisa adquirir esses recursos aí espirituais também. Então, a gente tem que tratar corpo, mente e espírito. Ah, mas você falou que eu tenho que desembalar, descascar mais, desembalar menos, tal. Eu nunca mais vou poder comer tal coisa. Gente, nada aqui é 100% do tempo. Nada. Você não vai virar um robô que, eu tenho que fazer isso o tempo todo. Não. Relaxa, você tem que fazer mudanças gradativas. Nenhuma mudança que você faz da noite pro dia vai ser uma mudança boa, vai ser uma mudança que você vai conseguir manter. Geralmente você faz isso pouco tempo ali da sua vida e logo em seguida, 1 semana, 2 semanas depois, você já desmorona, porque é difícil a gente fazer mudanças assim. A proposta é você fazer um pouco por vez, né? Hoje você come bastante fast food, você come tudo errado. Então, que tal você começar, pelo menos no jantar, quando você está em casa, você conseguir comer uma coisinha mais leve? Né? De forma gradativa você vai fazendo essas mudanças. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ficar vendo as coisas mais edificantes, de ficar em contato. E se você, antes de dormir, você lê uma página de um livro que traz um conteúdo enriquecedor para sua mente, né? Então, não são mudanças que você vai fazer da noite para o dia, nem de forma integral. São mudanças que você vai fazer de forma gradativa e consistente. Aos poucos, você vai ver que a sua vida vai se tornando melhor, vai ficando mais fácil você ir incorporando novos hábitos. Até que cerca de 80% do tempo você faça escolhas melhores em relação a tudo. Então, essa é a meta. Se você conseguir fazer por volta de 70%, 80% do tempo aí, você já vai estar anos-luz na frente daquilo que você era antes de começar, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. Eu vou agradecer muito se vocês deixarem aqui no comentário o que vocês acharam, quais são suas dúvidas, o que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos, para eu ajudar vocês naquilo que vocês realmente precisam, né? E se eu não tiver informação, porque eu não sei de tudo, eu vou buscar essa informação para ajudar vocês. Informação de qualidade, conteúdo que você pode confiar, que vai te ajudar de alguma forma. A intenção aqui é essa, e quando a gente tem a intenção, pode ter certeza que a gente alcança pelo menos um pouco daquilo que a gente intencionou ali no começo. Então, comenta aqui pra mim, por favor, quais são as suas dúvidas, o que você quer que eu fale no próximo vídeo, se esse vídeo aqui te ajudou. Compartilha para outras pessoas que você sabe que se beneficiaria dessa informação de alguma forma. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Assim você vai receber a notificação de quando chegar vídeos novos. Que todo domingo, na parte da manhã, a gente posta vídeo novo aqui nesse canal. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Estou muito feliz de ter essa troca com vocês aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Esse foi mais um Conversas Terapêuticas. E eu te vejo lá.